Olá! Começa agora o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, construído na inter-relação, comunicação e educação da pós-graduação da FAI. Semanalmente trazemos para ser dialogado aqui nesse espaço temas das 4 grandes áreas do conhecimento: negócios, educação, tecnologia e engenharia e também área de negócios. O tema de hoje está na área de negócios e vamos falar sobre a competitividade de empresas brasileiras. Para tanto, trouxemos convidados especialistas no assunto que dialogarão conosco. Você também poderá enviar temas e sugestões e perguntas para a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/diálogos acadêmicos. E também poderá assistir às nossas edições anteriores em nosso canal do YouTube, youtube.com/Grupo Bom Jesus Palavra Única. Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo, e o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave, e ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. Estamos no primeiro bloco e hoje vamos dialogar na área de negócios sobre o tema competitividade nas empresas brasileiras. Bem, chamamos então especialistas no assunto, professores da FAI, da graduação, da pós-graduação e também temos representantes do meio profissional, estudiosos e consultores na área que abordaremos hoje. Logo aqui ao meu lado, nós temos Nicola Minervini. Olá. Muito bem-vindo ao programa. É uma satisfação em tê-lo conosco. Consultor, pesquisador na área de negócios internacionais e autor da obra O Exportador. Muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado a vocês. Ao lado do Nicola Minervini, nós temos a professora Andréa Levesque, retornando ao programa Diálogos. Muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. A professora Andréa Levesque, que é coordenadora da graduação e da pós-graduação em negócios internacionais. E também hoje ela é a construtora, coautora da produção desse programa, que sugeriu os temas para nós e também trouxe para nós o Nicola Minervini. Obrigada. Ao lado da professora Andréa, nós temos o senhor Odoni Fortes, desculpe-me. Muito bem-vindo ao programa. Obrigado. O senhor Odoni, diretor e fundador do jornal diário Indústria e Comércio e também atualmente é vice-presidente da Associação Comercial do Paraná. Mais uma vez, muito bem-vindo ao programa. Um grande prazer, estou aqui. Prazer é nosso. Ao meu lado, nós temos o professor Antoninho Caron, que é diretor da pós-graduação da FAI, retornando ao programa Diálogos mais uma vez, que vai integrar o nosso tema de hoje. Muito bem-vindo mais uma vez, professor Antoninho. É um privilégio compartilhar do pensar e de refletir de novas ideias com tão ilustres companheiros. Então, antes de iniciarmos a gravação do programa, nós conversávamos sobre o tema que iremos desenvolver, negócios internacionais, exportações das empresas brasileiras. E o professor Antoninho Caron estava me dizendo o seguinte: hoje nós estaremos fazendo um programa histórico, porque nós temos aqui no programa as pessoas que praticamente iniciaram o setor de exportação aqui no Paraná. Bem, nós vamos começar então com o Nicola e eu gostaria, vamos apresentar para o nosso público o Nicola Minervini, que é consultor, pesquisador na área e também autor, como eu já falei anteriormente, do livro O Exportador. Esteve morando durante 20 anos no Brasil, é isso, Nicola? Eu morei 25 anos no Brasil, dos quais 15 em São Paulo e 10 em Curitiba. Eu deixei o Brasil no 91, mas venho periodicamente para trabalhar no Brasil. A sua origem italiana? Eu sou italiano e vim no Brasil com 21 anos, fiz aí toda uma longa carreira, entrei na área de comércio exterior, tive o prazer de escrever esse livro que tem me acompanhado ao longo de 22 anos e no 91, por uma série de motivos, decidimos de voltar para a Itália, porém eu mantenho sempre as minhas raízes, os meus laços tipo de amizade e de trabalho com o Brasil.
e também teve filhas no Brasil, conforme o senhor comentava Exato. comigo. Eu tive 2 filhas aqui no Brasil, uma delas estudou aqui praticamente na esquina, e então para mim é uma emoção pura voltar a Curitiba. Agora eu acho que estou voltando depois de 12 anos aqui em Curitiba. É mesmo? E nós percebemos pela sua fala, né? A fluência total em português. Bom, digamos, é uma vida que morei aqui, apesar que agora eu moro já há muito tempo na Itália, mas eu pratico com as minhas filhas, eu falo português, então todo dia, e eu tenho acompanhado missões de empresários italianos para o Brasil, de vez em quando eu faço periodicamente seminário, palestra no Brasil, digamos assim, de Belém a Porto Alegre, então isso me mantém ativo o meu conhecimento do idioma, apesar que obviamente algo eu já tenho esquecido. Certo. Bem, então eu vou começar perguntando o seguinte, poderia contextualizar para nós como está a competitividade nas empresas brasileiras no cenário internacional? Bom, eu diria, no Brasil, obviamente, nós temos umas islas de excelência. Veja, Embraer, Natura, Sabo, WEG. Eu diria, talvez, ter umas 30, 40 empresas de caráter global. E para tirar o chapéu, no sentido de que são empresas de altíssimo nível. Para mim isso é muito pouco em um panorama de 4,5 milhões de empresas no Brasil. Qual, digamos, a figura da competitividade no Brasil? Bom, em termos de país, sobre 133 países, o Brasil ocupa a posição número 56. E isso obviamente não é ótimo. Com relação ao nosso custo industrial, se os Estados Unidos têm um custo igual a 100, o Brasil tem um custo igual a 92. Só que não temos o poder de fogo dos Estados Unidos. E nós não imprimimos dólares. E o Brasil, do G20, do grupo dos 20, é o país mais fechado. E hoje em dia não temos mais o luxo de ficar fechado. Hoje em dia, necessariamente, nós temos que estar mais abertos. Por exemplo, mais abertos talvez a novos acordos internacionais, porque a globalização exige isso. Então eu te diria, pessoalmente eu fico preocupado porque tem muita coisa para fazer a nível macro. A nível micro, a nível empresa, excetuando-se algumas islas, nós vivemos essa gangorra eterna. No Brasil, câmbio favorável exporta, câmbio favorável não exporta, mas ainda não se criou, apesar do trabalho que a gente tem feito durante anos, não se criou, na minha modesta opinião, uma cultura de internacionalização. De fato, o Brasil, a exportação brasileira representa ao redor de 1, algo no comércio mundial. E isso não é proporcional ao papel que o Brasil representa no cenário internacional, a 6ª potência econômica. Então, tem muita coisa para fazer, seja a nível macro, certo. Só que a minha preocupação é que a gente tem falado só ou quase que exclusivamente a nível macro, tipo o famoso custo Brasil, e talvez isso possa ter sido uma espécie de trincheira do lado empresarial para esconder, talvez, ineficiência da nossa competitividade. Eu, pessoalmente, tenho visitado muitas empresas, tem muita coisa para fazer dentro da empresa. Aquilo que eu falo para o empresário, se nós não podemos mexer no custo Brasil, veja, eu fui embora 22 anos atrás de Curitiba. Antes de vir ao Brasil, eu peguei um recorte do jornal Indústria e Comércio, Sim. Parecia escrito ontem, igual. Custo Brasil, rodovia, logístico, câmbio. Então, eu me pergunto, se em todo esse tempo não foi mudado muito a nível macro, que tal então a gente arregaçar as mangas e reduzir o impacto negativo do tal do custo Brasil com o custo empresa? Por custo empresa eu entendo que se eu não posso ser competitivo, se eu não tenho um suporte externo, mínimo vou tentar melhorar a minha competitividade intrínseca como empresa. Então, diria que, a grandes linhas, esse é o quadro. Precisamos trabalhar muitíssimo, seja a nível macro, mas principalmente a nível empresa, porque, afinal de contas, o maior responsável da competitividade é a empresa. Claro, se ela tiver um suporte, ótimo. Mas se ela não tiver uma velocidade mínima para absorver esse suporte, você pode ter todo o suporte do mundo, a empresa não será competitiva. Bem,
Andréia, Nicola falava para nós sobre os aspectos macros. Também citou o aspecto micro. No aspecto micro, nós também podemos colocar a capacitação, a formação desse gestor internacional. Perfeito. Como a professora Andréia Levesque é a coordenadora tanto da graduação em negócios internacionais, também do curso de pós-graduação. Então vamos explorar um pouquinho, professora Andréia, com relação à formação desse gestor internacional, porque ele também irá garantir essa competitividade que o Nicola colocava para nós, não no nível macro, que é o nível econômico e são as questões de gestão governamental, né? As questões econômicas. Como nós formaríamos, então, prepararíamos esse gestor internacional? Então, primeiramente, só dizer que estou honrada de estar próximo, né, de mentores intelectuais da minha geração que me inspiraram a vir para a área de negócios internacionais. Então, o professor Caron, né, o senhor Nicola Minervini, professor Nicola Minervini, eu não consigo não chamá-lo de professor porque foi meu professor também, e o senhor Odoni, né, sempre lutando muito, né, no comércio exterior do Paraná, focando aqui sempre a nossa realidade. Então, aproveitando essa oportunidade, realmente a empresa, ela é o foco que nós precisamos ter como norte para a competitividade. Uhum. E para isso ela precisa de profissionais capazes de atuar para serem competitivos, para poderem tornar essas empresas fontes de possibilidades de internacionalização. Como que seria isso? O gestor internacional, no caso o negociador internacional, ele vai vir sendo preparado tanto na graduação quanto na pós-graduação com uma formação básica de administração. 60% do que ele aprende é administração e o restante é gestão internacional. Uhum. Então, ele vai aprender de negociação internacional, comércio exterior é a parte operacional dentro de negócios internacionais, né? Então, ele vai também trabalhar com importação e exportação, que é a parte instrumental da área, vai entender de logística internacional, vai entender de marketing internacional, vai ter que entender de economia internacional, trabalhar a questão de custos, ou seja, é formar a pessoa capaz de atuar numa empresa que tenha relação com o comércio exterior, né? Conseguir negociar no mercado internacional, principalmente focando em exportação, se não, também a ideia que a gente fala de global sourcing, que seria a importação, investimentos diretos no estrangeiro também, fusões, aquisições, alianças internacionais. Então, agora é a hora, né, como o professor Nicola falou, da gente voltar para as empresas e perceber como a gente pode mudar, de que maneira, a partir dos seus profissionais que tenham essa capacidade de enxergar o mundo e se relacionar e negociar. Fazer uma leitura do contexto internacional, ter esse conhecimento também da cultura de negócios internacionais, a cultura de cada país, inclusive para fazer frente, para ter essa competitividade no momento das negociações. É isso, professora Andréia? Perfeito, Regina. Ok. Senhora Doni. Oi. Eu tenho informação que o senhor também foi coordenador do CONSEX, que é o Conselho de Comércio Exterior e Negócios Internacionais do Paraná. É isso, senhor Doni? Da Associação Comercial. Da Associação Comercial. Então, naquele momento, há quanto tempo isso, senhor Doni? Recentemente. Recentemente. No passado. Então, praticamente foi ontem. Como está o desenvolvimento? De que maneira o Conselho tem se organizado para suprimir essas lacunas e também, de alguma forma, dar subsídios às organizações, às empresas? Acho que talvez seria, primeiro, agradecer a oportunidade de participar do programa, uma oportunidade de expressar algumas ideias. Nós agradecemos a sua presença. Em relação ao comércio exterior, dentro do tema, avaliando que nós temos algumas distinções hoje no Brasil atual. Nós temos empresas transnacionais, nossas, brasileiras, de capitais brasileiros, atuando no mundo e liderando mercados. Esse é um fato recente dessa década, em que a iniciativa privada, com um suporte de financiamento e de política preparada, acaba dominando determinados setores, como o setor da carne, que é um setor em que o Brasil é vencedor dentro dessa área, com a empresa JBS e outras empresas que estão dentro desse mercado. Certo. Isso significa que há uma geração de brasileiros
capazes de fazer o que anteriormente nós tínhamos dos europeus e americanos vindo para o Brasil, conhecendo, participando da cultura e atuando dentro do mercado, com política própria, estabelecendo conceitos e política de empresa dentro do país. Agora é a nossa geração de brasileiros que vai na Rússia, na França, nos Estados Unidos, na Austrália, na África, dizendo, olha, nós pensamos assim em gestão, forma, etc., de uma base cultural que vem de todo esse esforço governamental e também privado na formação acadêmica de gestores e especialistas em comércio exterior. Mudamos sensivelmente, é uma outra presença, e fala o professor Nicola Minervini de que temos aí 40, 50, 60 empresas de primeiríssima linha competitivas com qualquer empresa mundial. Líderes de áreas, setores que nós não imaginamos, inclusive, de tecnologia de informação. Ora, abre então um espaço muito grande para as pequenas, médias empresas que têm que se resolver para o mercado externo, porque a competitividade é saber que seu custo no Brasil, que tem um peso, se esse custo é possível transferir ao comprador final no exterior, que poderá não admitir que esse preço seja competitivo, porque nosso custo já não é mais um custo marginal, pequeno. Temos hoje um custo de gestão, tributos, encargos sociais, folhas de pagamento.